uma frase do Søren Kierkegaard que eu gosto muito, que é a seguinte: a vida deve ser vivida para frente, mas ela só pode ser entendida para trás. Ou seja, há sim um ressentimento judaico em relação à igreja, e quando eu digo igreja, todas as instituições chamadas igrejas, em que em algum momento uma liderança ou outra muito equivocada na sua leitura bíblica acabou se posicionando, seja religiosamente contra ou politicamente contra o povo judeu, não é? Isso nós não estamos isentos. Qualquer grupo denominacional pode em qualquer momento se rebelar e claro que quando você pensa na instituição da Igreja Católica, isso lá a partir do século IV, a sua formação, e depois no século VI e VIII que a coisa começa a tomar forma, e quando toma forma se divide no século X, né? Aí você tem os ortodoxos. Não, perceba que há um processo aí, né? E aí você tem justamente aqueles que creem na Bíblia partindo não mais para Jerusalém, mas para Roma, onde tem um sincretismo religioso muito grande. Porém, tem dois acontecimentos que vai realmente separar a questão de Israel e a igreja. Primeiro é que a igreja começa a se tornar, na sua maioria, gentílica. Óbvio, muitíssimo mais gentios do que judeus. E quando ela sai de Jerusalém e começa a ganhar o mundo, em especial Roma, ou seja, começa a flertar com o poder do império, aí ela começa, a igreja de Pérgamo, a casar com o Estado e ter benesses do Estado, e para isso ela tem que se desvincular de Israel. Então, são dois acontecimentos históricos fundamentais. Primeiro, que a igreja é uma seita judaica do primeiro século. Bom, os do caminho. Os do caminho, os nazarenos e assim por diante. Então, o que acontece? Quando Roma trata eles, não sabe se eles são uma seita do judaísmo ou se eles são uma nova religião. Então, se eles são uma nova religião, é um tratamento. Se eles são uma religião antiga, é um outro tratamento. Então, o Império Romano está confuso nisso. E o segundo acontecimento, que depois vai ampliar essa questão do Império Romano, é o seguinte: na revolta dos 70 contra os romanos, os judeus messiânicos não lutaram contra os romanos. Por quê? Jesus disse: vão destruir o templo. Aí você tem a segunda revolta no ano 130. Os judeus messiânicos também não lutam, porque você tem um falso Messias sendo apresentado, chamado Bar Korba. Está entendendo? E aí o que o judaísmo diz para esses judeus messiânicos? Vocês são traidores, vocês não fazem mais parte do nosso grupo. Então, os judeus messiânicos são expulsos de dentro do judaísmo, são proibidos de retornar. Eles são chamados de herem. Herem em hebraico é anátema. Não pode. Aí agora tem Roma e dizia: o que vocês são? Não, nós somos uma nova religião. Então agora vocês vão ter esses e esses benefícios. E assim, então, começa a se distanciar do judaísmo e se aproximar do paganismo. E aí os judeus que fazem parte dessa igreja, que tem gentios, eles vão levantar a sua voz e dizer: não, nós não podemos nos afastar de Jerusalém, apesar dos judaísmos que não nos aceitam. Mas eles são uma voz minoritária e que perde. Ao perder, aí nós temos o sincretismo religioso, e aí você vai ter a doutrina da substituição que você mencionou, a gente pode desenvolver em algum outro momento, e você vai ter outras doutrinas em que, por exemplo, a voz do apóstolo Paulo vai ter que ser ecoada até os dias de hoje, que é o texto que a gente está sempre se referindo, é Romanos 9, 10 e 11. Eu quero ler o versículo Romanos 11, 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Por que Paulo diz isso? Porque antes ele escreve aos Gálatas falando contra os judaizantes, que estão querendo judaizar os gentios. Porque em Gálatas a maioria da igreja na Galácia é composta por judeus, e os gentios estão sendo oprimidos na igreja. Só que em Roma, a maioria é gentil. E os gentios passam a oprimir quem? Os judeus. Aí o Espírito Santo levanta o apóstolo Paulo como uma voz profética, como um profeta de Deus, e ele escreve, dizendo: olha, daquilo que foi mencionado aqui, Deus não rejeitou o seu povo. Deus continua trabalhando com Israel na preservação, na proteção e na salvação.